Bom, então vamos começar, 9:1. Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração então. Fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque mais um dia a sua misericórdia se renovou em nossa vida. Te agradecemos pelas suas infinitas graças derramadas sobre nós. Senhor, pedimos que o Senhor abra nosso coração, abra nossos ouvidos, conceda-nos entendimento para compreendermos e aprendermos a sua verdade. Que possamos, ó Deus, absorver tudo aquilo que for necessário para que a gente possa viver uma vida piedosa e uma vida grata diante de Ti. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conceda sabedoria em minhas palavras, que o Senhor me ajude diante da minha pequenez a transmitir essas lindas verdades que veremos hoje. Desde já te louvo e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, foi estudado até aqui sobre os atributos de Deus. Então, só relembrando, o que é atributo de Deus? São aquelas qualidades, características essenciais que definem o caráter e a natureza de Deus, podendo ser eles divididos em duas classificações. Existem os atributos incomunicáveis, que são os atributos que apenas competem ao ser de Deus, que a gente já viu, que são a simplicidade, a seidade, que é a autoexistência ou autossuficiência, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência e a onipotência. Então, esses são alguns dos atributos incomunicáveis. Ainda existem outros que são descritos, mas que não chegamos a estudar. E agora a gente entrou então, nas duas últimas aulas, nos atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles que, além de Deus os possuir, eles são refletidos, compartilhados com os seres humanos de forma limitada, a fim de que possamos nos relacionar com o nosso próximo, assim como Deus se relaciona com a gente. Então a gente já estudou sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, e hoje a gente vai estudar sobre a misericórdia e graça. Então fiquei incumbido aí de estar tratando dentro de uma aula só dois atributos, misericórdia e graça. Que Deus me conceda a graça a conseguir terminar esses dois ainda hoje. Então vamos lá. Então iniciaremos primeiro entendendo e conhecendo a misericórdia de Deus. Vou projetar aqui algumas imagens que demonstram como muitas vezes utilizamos e aplicamos esta palavra no nosso dia a dia, né? Então aqui uma imagem comum, né? Quando a gente vê um acidente de carro, a gente fala, nossa, misericórdia, que ninguém tenha morrido, nossa, que nada de mal tenha acontecido, né? Expressamos aí essa palavra misericórdia, né? Como não desejando o mal tenha sido pior. Essa daqui também uma imagem, se dá para ver direito, deixa eu ver se dá para melhorar aqui. Aí. Melhorou ou piorou, pessoal? Então tá, estou pensando no exame de vista, né? Vai mexendo ali, vai vendo. Bom, então, misericórdia, que é um jovem com uma conta de R$3.500 para pagar e um saldo de 750, né? Então, quase todo mês eu peço misericórdia a Deus quando eu passo por isso também, né? Meu Deus do céu. Terceira imagem, esse aqui, aproveitando a época da Copa, né? Aí, Brasil 7-0, né? A Alemanha ganhou, a gente grita misericórdia. Aqui não teve misericórdia nenhuma, né? Porque foi de 0, né? Ainda que a gente teve um golzinho. Então, essas são algumas imagens que refletem o que muitas vezes a gente usa dia a dia, né? Sobre a misericórdia. Diante disso, eu pergunto para vocês, o que de fato é misericórdia para vocês? O que vocês acreditam que seja misericórdia? Alguém gostaria de arriscar? Misericórdia. Pede um socorro a Deus? Um grito de socorro, misericórdia. Misericórdia. Outro dia eu estava falando com a minha netinha, né? Ela fazendo bagunça, eu falei, misericórdia. Vovó, misericórdia é palavra feia. Eu falei, não é palavra feia. Ela pôs lá e falou, papai, misericórdia é palavra feia? Aí ele falou, não, misericórdia não é uma palavra feia. Vovó, pode falar misericórdia, viu? Misericórdia é palavra bonita. Agora tudo ela fala, misericórdia. Muito bem, mais alguém? Misericórdia? Não? Então vamos então entrar nas definições
e conceitos da palavra misericórdia. Então, a palavra misericórdia, ela vem do latim e ela significa, então dividindo, miser significa miséria ou sofrimento e cor significa coração. Portanto, do latim, o conceito desta palavra é de um coração solidário, compassivo com a miséria ou com o sofrimento alheio, né? Então, isso tirando do latim. Mas vamos ver essa aplicação da palavra misericórdia, a tradução o Novo Testamento, a palavra misericórdia é a tradução de duas palavras gregas. Então vamos agora aplicar as escrituras, né? Então, do grego, a primeira palavra é eleos, que significa piedade, compaixão, clemência, ou a própria palavra misericórdia, né? Então a gente vê eleos aplicado em dois versículos aqui que eu separei para vocês, em Lucas 10:37 e Hebreus 4:16. Em Lucas 10:37, na verdade, Lucas 10, do 30 ao 37, é a narrativa de Jesus contando a história do bom samaritano, né? É demonstrado que devemos utilizar de compaixão com o nosso próximo, independente de quem nós sejamos ou de quem iremos ajudar. Demonstrando que amar o nosso próximo como a nós mesmos é agir com compaixão, com misericórdia, com piedade diante do sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro mesmo que não o conheça. Então, essa passagem, Jesus narra um homem que foi assaltado durante a estrada, pelo percurso da estrada, e bateram tanto nele que ele quase morreu, ficou à beira da morte. Passaram várias figuras, né? Passou sacerdote, fariseu, passou várias pessoas ao qual a gente esperava que fosse ajudar, né? Porque até então eles eram conhecedores das escrituras, o conhecedor da lei, né? Eram piedosos, como assim eles gostavam de ser, né? Porém, não sentiram compaixão daquela situação, não sentiram piedade daquela situação e fizeram pouco caso daquele homem. Aquele que menos esperava que fosse ter um ato de misericórdia, de compaixão, que era o samaritano, que naquela época havia um grande desprezo dos judeus para com os samaritanos por questões religiosas e tudo mais, foi bem ele que veio ajudar aquele homem. Ele o resgatou, levou para uma hospedaria, curou suas feridas, o ajudou e ainda deixou dinheiro para que ele pudesse pagar a hospedagem. Então isso é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão para com o próximo. Independente de quem eu seja, independente de quem seja o meu próximo, eu sofro junto com ele, eu sinto as dores dele e eu ajo com o ato de misericórdia. Uma outra palavra que define misericórdia também, traduzida da palavra grega posso errar aqui, depois o pastor pode me ajudar, oikitirmos. Olha aí, nome bonito com filho, né? Oikitirmos, que significa companheirismo em meio ao sofrimento. Olha que bonito isso. Isso vemos nas passagens, nas cartas aí de Paulo, à igreja de Filipos, Filipenses 2:1, a igreja de Colossos, Colossenses 3:12 e a carta de Hebreus 10:28, né? Aqui já é aplicado, aqui é quando a gente aplica já misericórdia para aqueles que são do nosso meio. Então vou ler aqui Filipenses 2, versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se isso há dentro da igreja, Paulo falando para os membros ali da igreja, se isso há dentro de vocês, dentro da comunidade, se há entranhados afetos e misericórdias, esse entranhado significa enraizado dentro de você, afetos e misericórdia, compaixão para com os seus irmãos, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui a gente agir também com compaixão, com piedade, com misericórdia diante da igreja, com o nosso irmão, uma situação que está passando, uma dificuldade está passando, não ficar indiferente ao que está acontecendo, mas misericórdia é exatamente isso, é o companheirismo em meio ao sofrimento. As Escrituras falam, devemos chorar com os que choram, e isso é em meio à comunidade, e isso é com o nosso próximo, tá? Carta também de Paulo a Colossenses, eu coloquei aqui também para poder ler, diz assim, Colossenses 3:12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, compaixão, piedade,
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então isso é o que Paulo nos recomenda que devemos ser em comunidade com o nosso próximo, né? Então, ato de misericórdia. Então vimos aqui, elos, devemos ser misericordiosos, devemos ter compaixão, piedade, aquele que não conhecemos, e oikitirmos, que devemos ter misericórdia, compaixão, piedade, aquele que é o nosso próximo, que compartilha o dia a dia com a gente, dentro da comunidade, dentro da eclésia, né? Então vamos aqui seguir. No Antigo Testamento, já o termo representa duas raízes distintas. Então vimos no latim, vimos no grego, e agora vamos ver no Antigo Testamento essa fonte, né, da onde foi tirada. Então, são duas. A primeira é reem, ou rechem, né, que significa ventre ou útero, referindo-se à compaixão materna, ou seja, uma compaixão profunda, com disposição para perdoar, acolher e proteger. É muito engraçado porque na cultura hebraica, para eles, a compaixão, o amor profundo, ele é representado não pelo coração igual na nossa, mas é representado pelo útero, né? Então ali é onde surge ali a vida, né? Qual mãe não tem compaixão pelo seu filho? Aquela criança que foi gerada dentro dela, vocês que carregaram seu filho, sofreram junto com eles sentiram as suas dores, se alimentaram juntos, compartilharam todos esses momentos, e depois dá a vida a essa criança. E olha a profundidade dessa palavra, misericórdia, um amor, uma compaixão profunda, o útero representa isso. No entanto que Jesus fala, ainda que uma mãe, nas escrituras fala que ainda que uma mãe venha esquecer o seu filho, né? Quer dizer, olha o padrão que ele está equiparando. Primeiro ele está mostrando um padrão de amor profundo, que é o amor de uma mãe com o seu filho. Não há outro amor maior do que esse na terra, né? Que podemos comparar. Quando uma mãe que gerou, carregou, sofreu com seu filho, vai esquecer do seu filho, não vai acolher seu filho, em que momento isso pode acontecer? Mas ainda que venha acontecer, o nosso Deus, ele nunca esquecerá da gente. Então, o amor dele é muito maior do que o amor de mãe, né? Então, esse é o significado de misericórdia, essa compaixão, esse amor profundo, que vem não do coração, vem do útero, né? Outra palavra, exede, que significa força permanente. Em Salmos 59:16, em Salmos 62:12, em Salmos 144:2, reflete essa palavra, esse significado. Que significa uma força permanente ou mútua obrigação ou solidariedade das partes relacionadas, ou seja, lealdade ao amor constante e à fidelidade inabalável de Deus, a sua aliança com o seu povo. Olha como é mais profunda ainda misericórdia dentro do Antigo Testamento, né? Portanto, compreendemos que a misericórdia não é um sentimento, não é uma emoção que vem e vai, né? Mas é uma ação. Eu ajo com misericórdia. Eu já acordei, nossa, senti uma misericórdia aqui no meu coração, hoje estou tão misericordioso. Não, misericórdia é o ato de agir. Pelo fato de eu amar, de eu ter compaixão, eu então ajo com compaixão e com misericórdia, tá? Então isso é muito importante a gente poder ter em nossa mente. A compaixão, a misericórdia nos leva a agir e não a ficar indiferente a uma situação, tá? Vamos seguindo. Então, a misericórdia de Deus é o perdão e compaixão de Deus em não aplicar a punição ou condenação que merecemos pelos nossos pecados. Ou seja, a misericórdia de Deus é não nos dar o que merecemos, né? Então, o que merecemos? O inferno, a destruição. Mas Deus, pelo seu ato de misericórdia, não nos dá isso. Não nos dá a sentença que merecemos. Então, isso é misericórdia. Não dá aquilo que merecemos, trazendo isso para a misericórdia de Deus. Podemos ver aqui em Salmos 103:10, lá diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não nos trata como deveríamos nos tratar diante dos nossos pecados por causa das nossas iniquidades. Então, isso é a misericórdia de Deus sobre nós, tá? Vamos analisar as características da misericórdia de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, não tem fim e se renova todos os dias. Base bíblica para isso,
Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, a misericórdia de Deus dura para sempre. Primeiro, Deus é eterno. Então, a misericórdia é um dos atributos de Deus. Deus não acorda hoje estou misericordioso, hoje vou salvar um. Não. Deus é misericordioso permanentemente. Isso faz parte do seu atributo. Da mesma forma que Deus não sente amor, Deus é amor. Então, da mesma forma, a misericórdia. Então, isso acompanha. E essa misericórdia, Deus retribui de geração em geração, sempre aplicando. Tá? Outro versículo, Salmos 136, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Então, reforçando aí Salmo 100. E esse daqui para mim é maravilhoso. Lamentações 3, do 22 ao 23. Olha isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Hoje, quando acordaram, viram que estão vivos, agradeceram a Deus? Pois vocês desfrutaram mais uma manhã da misericórdia de Deus na vida de vocês. Então isso deve nos gerar gratidão, deve nos gerar louvor a Deus. Agradecer a Deus toda manhã, por mais uma manhã poderemos estar vivos. Por mais uma manhã, Deus não despejar da tua ira, da sua condenação sobre a gente. A misericórdia de Deus ela é aplicada conforme a sua vontade. Então temos aqui Romanos 9,15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha isso, Deus age com misericórdia com quem Ele quer agir com misericórdia. Diante dos propósitos dele, Ele age com misericórdia. É interessante que um versículo anterior aqui, 2 versículos anteriores dessa carta de Romanos, ele está falando, na verdade, em relação a Jacó e Esaú, que está escrito aqui: Deus aprove a Jacó e desprezou, rejeitou a Esaú. E se a gente lembrar quem que era Jacó, se a gente for ver o histórico de Jacó, né, Jacó, ele a todo momento ele tentava comprar a primogenitura do seu irmão, tentava enganar, né, trocava por um cozido. Ele enganou o pai dele, que estava já adoecido, sem enxergar, acamado, se passou pelo seu irmão para poder pegar a bênção que seria concedida ao primogênito, que seria Esaú. No entanto, que o nome de Jacó muitas vezes é traduzido como o enganador. Mas ainda assim, Deus, por sua vontade, decidiu ter misericórdia dele e não do seu irmão. Por quê? Porque Deus é Deus, né? Então, não vamos questioná-los. Mais à frente vamos ver um versículo em relação a isso. A misericórdia de Deus, ela é aplicada a todos. Todos desfrutam dela, salvos e não salvos. Versículo, Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos. Não é para alguns, não é para quem o serve, não, para todos. E as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Então, todos desfrutam da misericórdia de Deus, o ímpio e o justo. Tá? Agora um versículo aqui, Isaías 30, 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém, então ele se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, Deus é justo. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Mas espera aí, se a misericórdia de Deus significa Deus não agir, não punir o pecador, não conceder a nós o que a gente merece, isso não torna Deus injusto? O que vocês acham em relação a isso? Se a justiça de Deus requer que o pecado seja condenado e ele não age assim para conosco, isso não torna ele injusto? O que vocês acham? Não? Nós merecíamos o inferno. Sim. Que merecia a morte.
perdão. Deus é misericordioso. Para que a gente tenha a oportunidade de aprender, de melhorar, de tentar novamente. Que é isso. Nossa, o que a gente merecia, merecia se consumir. Mas um injusto não pode chegar diante de Deus e falar: por que o Senhor não aplicou a sua justiça nele e aplicou a minha? O Senhor está sendo injusto se a lei exige que o Senhor aplique a justiça. E agora? Como resolvemos isso? Vamos lá, Romanos 9,14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha que lindo isso. Não, pois a devida punição pelos nossos pecados foi aplicada em outra pessoa, na pessoa de Cristo. Então a justiça de Deus foi satisfeita, porém não foi em nós, foi em Cristo Jesus. Então Deus não é injusto, porque Ele sim aplicou a justiça dele, Ele sim fez cumprir a lei dele. Porém, quem recebeu essa punição em nosso lugar foi o próprio Filho de Deus. Então por isso que isso não faz Deus ser injusto, a sua misericórdia, tornar Deus injusto. Tá? Então, agora, isto nos leva ao próximo atributo, que é a graça de Deus. Olha, então vimos a misericórdia de Deus, que significa Deus não agir como merecemos, agora veremos a graça de Deus. E eu pergunto a vocês, o que é a graça de Deus? O que vocês entendem por graça de Deus? Favor imerecido. Favor imerecido. Você já viu a resposta, não vale? Parabéns. Mais alguém? Favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Não mereço, ainda assim me é concedido. Que mais? Que mais? Amor infinito. Amor infinito. Graça é o amor infinito de Deus. Bem, vamos lá. A palavra graça é traduzida no hebraico de Shanam e do grego de charis, e ambas têm o mesmo significado, que significa favor, bondade ou benefício concedido gratuitamente. A graça de Deus é, portanto, Deus conceder bondade, favor e bênçãos a quem não tem direito a eles ou mereça eles. Então, enquanto a misericórdia ela é Deus não punir, não lhe dar o que você merece, a graça é Deus lhe dar o que você não merece. Né? Então, para compreendermos sobre a graça de Deus, precisamos primeiro lembrar do nosso estado. Qual que é o estado do homem? Não podemos desfrutar da graça se não sabermos quem nós somos. Né? Então, vamos ver agora. O homem, o estado nosso, primeiro, que nós pecamos contra Deus. Eclesiastes 7:20. Não há na terra um homem tão justo que faça o bem e nunca peque. Não há na terra. Não adianta falar, eu sou bonzinho, eu não peco. Peca. Já pecou mentindo, né? Falando que não peca. Romanos 3,33. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou carecem da glória de Deus, em algumas versões. Todos pecaram. Minha filha pecou? Pecou. Filha do pastor pecou. Todos pecaram. Aqui não está falando aqueles que tiveram entendimento, aqui não está falando aqueles que ouviram a lei, que entenderam a lei, os senhores, as senhoras, não, todos estão diante, todos foram destituídos da glória, da presença de Deus por causa do nosso pecado. Outro ponto, nós não buscamos a Deus. Por causa do pecado, nos leva a um outro estado, a não querermos buscar a Deus, a fugirmos de Deus. Né? Romanos 3,11 reflete isso. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha que interessante. Quando Adão pecou, qual que foi o ato dele? Ao ouvir Deus vindo na visitação da terra ter com ele, foi fugir, foi se esconder. O pecado faz isso. O pecado faz com que a gente fuja da presença de Deus, faz com que a gente se esconda de Deus, faz com que a gente não queira Deus, não busque a Deus. O pecado causa isso em nós. E Deus, ainda assim, com um ato de misericórdia, o procurou Adão, o chamou e o perguntou, mas o que aconteceu? Quem fez você saber que estás nu? Isso é um ato de misericórdia de Deus. Vocês acham que Deus não sabia o que estava acontecendo? Nós já vimos, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus sabia,
mas ainda assim Deus age com misericórdia para conosco, para ver se há algum arrependimento. Porém, da parte de Adão, não houve arrependimento. O que houve foi uma ingratidão. Porque como que ele respondeu a esse ato de Deus? Senhor, a mulher que tu me deste, a culpa é sua, é a mulher que você me deu. Quer dizer, o pecado nos faz ainda sermos soberbos, sermos arrogantes diante de Deus, de um Deus tão misericordioso e gracioso. O que mais o pecado fez com a gente? Qual mais é o nosso estado? Por causa do nosso estado, nós não praticamos o bem. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse sou eu, esse é você. Salmos 14:3. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há. Que mais? Nosso estado demonstra que ninguém é justo. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Tá? Portanto, concluímos que o nosso estado é preocupante, pois nós pecamos contra Deus, nos distanciamos de Deus, não buscamos a Deus, não vivemos justamente diante de Deus, e as Escrituras nos mostram o que merecemos, devido a esse estado nosso. Muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas eu sou bom, né? Eu não mato, não roubo, não adultério, né? Vivo uma vida tão reta, né? Tão justa, pago meus impostos. Mas as Escrituras mostram que sim, que há falha em você. Se em algum momento você mentiu, uma pequena mentira, o pastor fez uma feijoada, ofereceu para você, você comeu, não gostou, mas para não desagradar o pastor, que delícia, pastor, posso levar um pouco? Mentira. Pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Todos nós pecamos. Ao telefone, não estou, fala que eu não estou. Nossa, fala que eu não estou, por favor. Pecado. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Muitas vezes as nossas boas obras podem estar contaminadas com o nosso coração pecaminoso. Fazemos a bondade, ajudamos na igreja, fazemos caridade, mas dentro do nosso coração está, olha o que eu faço, olha como eu sou piedoso, olha se não fosse eu lá, olha o que eu estou fazendo. Nosso coração nos engana, o coração do homem é enganoso. E as Escrituras, elas mostram isso para a gente. Não há um justo sequer. Ninguém consegue ir diante de Deus com as suas obras e falar, Senhor, serei salvo por elas, porque eu sou bom. Bom só é Deus, o próprio Cristo falou isso. Bom só há um, que é o nosso Pai. Então, o que as Escrituras mostram que merecemos? Esse estado que vivemos, esse estado que estamos, merece algo. O que as Escrituras mostram que merece? Deuteronômio 28:15. Será, porém, que não há deveres ouvidos a vós, será, porém, que não cederes ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, se você não fizer tudo isso, não obedecer, não cumprir os estatutos, não der ouvido à voz de Deus, aos ensinos de Deus, o que vai acontecer? Virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, se depois vocês lerem lá em Deuteronômio 28, aí o título diz ali, a desobediência, as maldições devido à desobediência do homem. Então, ali tem tudo que nós merecemos diante da nossa desobediência. Então, ali são maldições em relação à colheita, maldições em relação às nossas finanças, em relação aos nossos empreendimentos, tudo. Não conseguimos prosperar, merecemos a miséria. Isso é o que Deus dá e no final nos leva à destruição. É isso que Deuteronômio 28 mostra. Romanos 6:28, a parte A só do versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Gênesis 2:17, a parte B do versículo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não há
Nós não merecemos o favor, nem a bondade, nem bênção alguma de Deus. O que a justiça de Deus exige é que recebamos a morte, a separação de Deus e a condenação eterna. Porém, o que recebemos de Deus foi a sua misericórdia e a sua graça. Né? A misericórdia de Deus e a graça de Deus, por mais que possuem um sentido diferente entre si, né? Uma é o que Deus não deveria fazer e a outra é o que Deus deveria fazer e não fez. Elas são aplicadas juntas em nossa vida, pois pelo simples fato de você estar aqui hoje, é porque Deus não aplicou a condenação que você merece e concedeu bondade e favor, te abençoando com todos os recursos necessários para a sua vida até aqui. Então, isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Tá? E a graça, ela é dividida de duas formas, podemos dividir a graça de Deus. Existe a graça comum, que é aquela que é manifestada, que Deus concede a todos, mesmo salvos, mesmo não salvos, mesmo filhos, mesmo não filhos de Deus, né? E ela é manifestada da seguinte forma, a graça comum. Primeiro, sustento de toda a sua criação. Deus quem sustenta o funcionamento de todo o universo, de toda a natureza, e sustenta o homem com os recursos básicos para a sua sobrevivência. Isso é a graça comum. Mateus 6, 26, parte A desse versículo. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Isso é graça. Graça. Mateus 5, 45, parte B. Porque ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha que interessante como Mateus narra aqui, porque ele faz nascer o meu sol, porque ele faz nascer o sol. Não, ele põe aqui uma palavra importante, porque ele faz nascer o seu sol. De quem que é o sol? É de Deus, criação de Deus. E Deus concede o sol a nós. Isso é o quê? É graça. Deus concede a chuva a nós. Isso é o quê? Graça. E são meios da graça de Deus, tanto para o salvo quanto para o não salvo. Todos desfrutam dela. O sol não nasce só para quem é salvo, né? Aquela parte ali da terra não vai ficar escuro hoje. Não, o sol nasce para todos. Todos desfrutam da graça de Deus. E aqui é muito interessante porque como Deus é perfeito, porque em tudo que Deus criou, nele há o nosso sustento. Por exemplo, o sol, ele é necessário, ele tem a vitamina D para o nosso corpo, que é que impede que a gente fique deprimido, que é que nos dá também energia, disposição. Tudo que temos, todos os recursos que temos de sobrevivência do nosso corpo, está na natureza, está na criação de Deus, e Deus a concede a nós. Olha como isso é maravilhoso, a graça de Deus para com todos, os que merecem e os que não merecem. Na verdade, ninguém merece, né? Mas os salvos e não salvos, vamos assim classificar. Outro versículo, Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha o sustento aqui novamente, Deus concedendo as árvores, concedendo o alimento para nós. Muitas vezes a gente olha para a força do nosso braço, não, porque eu me exercito, por isso que eu tenho o meu corpo saudável, faço academia, faço aquilo, como bem, como fiz o jejum lá do carbo, não sei o que lá, estou seguindo o jejum de Daniel, não sei o que lá, só legumes, né, João? Então, não, de nada disso vale, se Deus não nos conceder graça para a nossa vida, para o nosso corpo. Deus que nos concede o alimento, Deus que nos concede a força para levantarmos e irmos trabalhar, Deus que nos concede os recursos, a inteligência para que podemos exercer um serviço e receber o nosso salário e podemos nos alimentar. Então tudo é provisão de Deus. Em nada tem as digitais do homem, é isso que temos que entender. Tudo é graça de Deus e todos desfrutam dela. Salmos 145, versículo 15 e 16. Em ti esperam os olhos
de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento, a seu tempo. Deus Ele não deixa nada faltar. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. A todo o vivente. Né? Isso daqui é maravilhoso, maravilhoso. A graça comum também ela é aplicada no restringir do mal e do pecado. Olha que interessante isso. Deus usa das autoridades, das leis e da consciência humana para refrear a maldade do homem. Isso é graça. Não pense porque você não comete, de repente, um ato mais abominável, um ato mais terrível porque você é bom. Não, você não o comete porque Deus não permite. Devido à graça de Deus sobre a sua vida, não permitindo que você faça isso. Né? E isso temos exemplos aqui em Romanos 13, versículo 3, a parte A, e o versículo 4. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem. Então, aqueles que andam corretamente, que andam diante da lei, não precisam temer as autoridades. Mas, e sim, quando se faz o mal, aí sim vai vir justiça. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Tá? Então, as autoridades, elas foram constituídas por Deus exatamente para refrear o mal, a maldade do homem, para que ele não aumente, para que ele não prolifere. Então, isso também é graça de Deus sobre a nossa vida, que desfrutamos. Gênesis 26. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. É Deus que impede que a gente não faça algo pior. É Deus que impede que a gente não desça do carro e vá lá tirar satisfação, brigar, que façamos justiça com as nossas próprias mãos. Porque a justiça compete apenas a Deus. A nossa justiça, na verdade, se torna vingança quando a praticamos. A graça comum também é refletida na consciência moral de todo homem. Todo ser humano, os que creem e os que não creem, todos, têm um senso moral básico do que é certo e errado. Pessoas que nunca tiveram acesso às Escrituras conseguem discernir e praticar ações de justiça, de amor, de bondade, por causa dessa graça. Isso a gente pode ver até no testemunho de outras pessoas. Eu tenho um casal de amigos que hoje eles são cristãos, mas antes eles não eram, e o testemunho que eles davam para a gente era melhor do que de muitos cristãos que a gente conhecia. A postura deles, a forma de se postar, a fala, não xingavam palavrão, educados, piedosos. A gente até brincava com a minha esposa, agora só falta ser crente, né? Porque os frutos parece que já tem. E tudo isso é porque Deus concedeu dentro de nós essa graça comum de podermos ter essa sensibilidade do que é certo e errado. Eu vejo isso na minha filha. Tem coisa que eu não preciso nem falar. Ela sabe que é errado, ela olha para mim, ri e corre. Ela sabe que aquilo não pode, mas ela faz. Ela tem o senso, ela sabe o que pode e o que não pode. E assim nós também temos esse senso comum, essa moralidade dentro de nós, né? De saber o que podemos e não podemos fazer. Versículo que embasa isso. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, a gente tem isso dentro da gente, essa graça comum de que podemos ou não podemos fazer, do que agrada ou não agrada. E a graça comum também é refletida no desenvolvimento da arte, da cultura, da ciência, do intelecto. Deus distribui a toda a humanidade como presentes a sua graça, a inteligência, a tecnologia que cura doenças e as belas artes. Vamos ver aqui alguns versículos também. Gênesis 4, 20 a 22. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim.
artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Então aqui a gente vê aqui em Gênesis 4, né, os ofícios sendo criados, começando, né, aqui o ofício de criador de instrumento cortante, né, ferreiro, produtor, então vemos tudo isso. E o interessante é que se a gente olhar um versículo antes, o versículo 19, esses filhos, a geração que essas pessoas estão vindo é da geração de Caim. Lameque, que é pai de Jabal e pai de Jubal. E as escrituras narram que Lameque, ele foi o primeiro polígamo da história narrada nas escrituras. Ele se casou, ele teve 2 esposas para si, né, que foi a Ada e a Zila. Então, já começamos a ver que, né, ele já foge um pouco ali do que é correto, do que é moral. Se casa com 2 mulheres, elas têm filhos e e o desenvolvimento dos ofícios nasce a partir dessa geração. Isso mostra que Deus, ele age com misericórdia para quem Ele quer dar misericórdia, né? Ele concede a sua graça a todos. Aqui temos vendo uma pessoa que é má, porque no versículo 23, Lameque logo testemunha para suas esposas que ele matou um jovem e matou um homem porque pisou no seu pé. Um rapaz, um homem irado, um homem perverso, um homem pervertido. Ainda assim, é dessa geração que saiu esses ofícios. Olha que interessante, né? Como Deus age. E aqui temos o exemplo de Êxodo 31, 2-3. Aqui já é dentro do povo de Deus, né? Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então aqui vemos a graça comum para quem não é salvo e para quem está dentro ali do povo de Deus. Provérbios 2,6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Isso não é nós, não é esforço. Claro, eu me esforço, eu estudo, eu procuro, mas se não é Deus que concede a inteligência, o entendimento, de nada vale. Em vão vigia o sentinela a cidade, se Deus não aguardar. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é lindo. Então isso vimos a graça comum, aquela graça que é concedida a todo ser humano, seja salvo, seja não salvo. Mas existe também a graça salvadora, ou graça específica ou eficaz, como em algumas teologias sistemáticas definem. Ela já é restrita apenas aos eleitos de Deus. Ela é para nele, pois é direcionada exclusivamente para a salvação dos pecadores. Então essa já é limitada, essa graça, não é para todos, não é todos que vão desfrutar dela. Enquanto a graça comum prevê a vida, preserva a vida, né? A graça salvadora dá a vida. Olha que lindo isso. Então vamos lá. Esta graça é manifestada da seguinte forma. Primeiro, na salvação. É através da fé que cremos em Cristo, em sua obra, no qual nos é concedida pela graça de Deus. Não por nossos próprios méritos ou obediência a Deus, porque já vimos que ninguém obedece a Deus e não temos mérito algum. Pois somos incapazes de obedecer e buscar a Deus. Todo o mérito é de Cristo Jesus, que recebeu a nossa punição, salário, sendo derramado da ira de Deus sobre ele naquela rude cruz. Até mesmo a fé que precisamos para crer é proporcionada pelo próprio Deus. E isso é através desta graça pela qual somos salvos. Então podemos ver isso em Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto que? A fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As Escrituras falam que as nossas obras são como trapo de imundícia diante de Deus para a nossa salvação. Não vale nada. Trapo de imundícia é aquele pano que eles revestiam o leproso, aquelas feridas, com aquele sangue, aquele pus, aí amarrava aqueles panos com medicamento. Aí depois de um tempo, a hora que ia tirar aquele pano cheio de pus, cheio de impurezas. Nossas obras é isso diante de Deus. Elas não servem nada para nos levar à salvação. Até porque não há um justo sequer. Então não tem como sermos salvos por méritos. E essa graça é concedida por Deus.
para a nossa salvação. Olha que maravilhoso isso. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, até porque não fazemos, mas segundo a sua misericórdia, sua compaixão, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Somos salvos pela graça, a graça na salvação que desfrutamos. A graça na justificação e perdão dos pecados. Justificação é o ato jurídico em que Deus declara o pecador como justo, né? Com base no sacrifício de Jesus Cristo. Não significa que a pessoa nunca pecou, mas que Deus a considera justa porque a justiça de Cristo foi atribuída a ela, cancelando sua dívida espiritual e removendo a culpa dos nossos pecados, não os levando mais em conta contra nós. Né? Então, a justificação é exatamente isso, justificação e perdão dos pecados. Então, em Cristo somos justificados. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente. Ninguém pagou para Cristo morrer, ninguém deu nada, ninguém ofereceu nada a Cristo morrer. Não, a justiça foi dada gratuitamente, a justificação foi gratuita. Mediante o quê? Por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha isso, fomos salvos, a fé vem de Deus, é graça. Somos justificados, é graça. Somos perdoados, é graça. Efésios 1,7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a graça salvadora também é aplicada na regeneração, o novo nascimento, né? A graça salvadora transforma a natureza morta do ser humano, porque esse é o estado que estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. O coração de pedra é removido e um coração de carne é concedido. Surge uma nova disposição para amar a Deus, passamos a enxergar a beleza de Cristo e nasce o desejo de obedecer a Deus. E isso é graça mediante um coração novo que Deus nos concede. Isso podemos ver em Tito 2, versículos 11 a 12. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à piedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então é a graça de Deus que nos concede vivermos de forma justa, sóbria e piamente. Através da regeneração, do novo nascimento, desfrutamos dessa graça. Agora sim podemos servir a Deus. Agora sim podemos buscar a Deus. Agora sim podemos amar a Deus. Porque temos um novo coração em nós. Agora temos vida. Ezequiel 36, 26 a 27. Dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, tudo isso nós podemos agora, graças à graça de Deus e graças a Deus habitar no nosso coração. Então, por isso, agora podemos agir dessa forma também. E a graça de Deus na preservação e garantia da vida eterna. Né? Então, a graça que inicia a salvação é a mesma que sustenta o cristão até o fim, garantindo que ele não se perca. Vejamos Romanos 5, do capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para nós, até porque vimos que tudo é graça de Deus. Então, ela nos deve ser suficiente. Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus. Deus nos sustenta, Deus continuará
a sua boa obra em nossa vida, através da santificação. Somos salvos, justificados, lavados, regenerados e devemos buscar continuamente até a volta de Cristo nos santificar, a justificação. E tudo isso quem nos concede é Cristo Jesus, é Deus através da sua graça. Outro versículo, João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha que interessante, eu lhes dou a vida eterna. Nós não conquistamos a vida eterna. Deus nos dá a vida eterna. Cristo nos dá a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui não está falando, se ele pecar, acabou, já não está mais valendo nada, ele vai... Não. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira nós, já salvos, das mãos de Deus. Ninguém. Essa é a nossa confiança na salvação de Deus. Podemos confiar nele, que ele é que nos sustentará até o final. Não é pela nossa própria força, pelo nosso desempenho. Não. É pela graça. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Satanás, coitado, é um cão numa coleira, na coleira de Deus. Então, descansem em Deus. 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. E Romanos 8, 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí esse glorificou vai ser só naquele grande dia, que vai se completar então por todo esse versículo. Mas é Deus que sustenta a nossa salvação. Eu não acordo hoje salvo, pequei, briguei com a minha esposa, cheguei fulano no trânsito, vou dormir pecador, perdi a salvação. Não, a salvação era dada de graça, ela não é conquistada por nós para perdermos, ela é dada de graça. A graça é revelada em Cristo Jesus. Cristo é a maior demonstração da graça de Deus para com o homem. É na cruz que vemos a perfeita harmonia do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Cristo é a maior revelação de graça na nossa vida. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo desfez da sua glória e se desceu de forma humilhante, nasceu como homem. Quem faria isso por nós? Alguém faria isso por um estuprador? Por um pedófilo? Alguém se dá? Alguém, não aplica a justiça nele, não, mate a mim, aplique a minha justiça. Alguém faria isso? Não, pelo contrário, nós apontaríamos, mate, leve ele à condenação. Só que Deus, devido à sua graça e misericórdia, agiu de forma diferente. E a maior representação desse amor, dessa compaixão, dessa graça, é através do seu Filho Jesus, ao qual ele envia para morrer por nós. Podemos ver aqui também João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que lindo. E Efésios 2:35, Efésios 2, do 3 a 5. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em compaixão, piedade, misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Devemos descansar nisso, gente. Diante de tudo que estudamos, como devemos responder à misericórdia e à graça de Deus? Então, já caminhando para o fim. Primeiro,
devemos responder com gratidão e louvor diante dessa graça e misericórdia. Fomos salvos sem haver nenhum mérito em nós. Pelo contrário, o que merecíamos é a condenação eterna, mas pela graça fomos salvos e pela sua misericórdia diária permanecemos vivos e sustentados por este Deus bondoso, compassivo e longânime. Devemos louvar a Deus por todas as bênçãos que nos concede, um coração agradecido e alegre pela compaixão deste Deus. Então, a graça e a misericórdia de Deus deve nos gerar gratidão a Ele. Porque Ele não precisava fazer nada disso. Deus poderia muito bem destruir tudo. Errou, caiu, pecou a Adão e Eva. Não, vou destruir tudo, fazer tudo de novo, até porque eu sou autoexistente, não preciso de nada disso. Mas não, Deus ainda assim quis com que a sua criação desfrutasse e conhecesse de forma mais profunda a sua misericórdia e a sua graça. E Deus traçou esse plano redentório através de Cristo Jesus, o qual o cumpriu. Então isso deve gerar gratidão em nós. Devemos ter gratidão a Deus por tudo que Ele fez, porque Cristo morreu naquela cruz. E devemos louvá-lo por isso. Outro sentimento que deve gerar em nós, humildade. Devemos buscar agir com misericórdia e graça com o nosso próximo, assim como Deus nos concede diariamente sua graça e misericórdia. O cristão deve ser imitador do seu Senhor, sempre lembrando que não possuímos nada e alcançamos nada sem o favor de Deus. Portanto, somos todos iguais, pobres pecadores, dependentes da graça do Altíssimo. João 1, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele em quem? Em Deus, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Como Jesus andou, com graça, com misericórdia. Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. E Efésios 5, 1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a graça e a misericórdia de Deus deve nos trazer humildade. Não somos melhor que ninguém. Não é porque fomos salvos que somos melhores aqueles que não foram, até porque isso não fomos nós que alcançamos. Foi a graça e a misericórdia de Deus que nos concedeu. Nós éramos mortos, perdidos, igual toda a humanidade. Então, isso deve nos gerar humildade. Assim como Cristo andou de forma humilde nessa terra, não se gloriou por ser filho de Deus, por ser o próprio Deus, assim devemos também andar. Não ficar nos gloriamos, agirmos de forma soberba por sermos salvos ou termos o certo conhecimento, até porque o conhecimento, quem nos concedeu foi o próprio Deus. Nada vem de Deus. E, por último, a graça e a misericórdia de Deus devemos responder com contentamento. Temos muito mais do que merecemos ou temos direito? Vimos que temos direito a nada, a não ser o inferno, a não ser a destruição, a não ser a morte. Mas ainda assim, estamos aqui sentados, temos um lugar para poder voltar, temos comida na nossa geladeira, temos nossos filhos, temos um trabalho, temos recurso. Isso é graça. E isso é o suficiente para que possamos viver nessa terra. Porque os nossos olhos não devem estar aqui, devem estar nos céus. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Alimento, vestimenta, o cuidado de Deus, o necessário para vivermos aqui. Então, devemos possuir contentamento diante da graça e da misericórdia de Deus. O que Deus nos proporciona é suficiente para o nosso sustento, mesmo que alguns tenham mais do que outros. Ainda assim, não há mérito nele. Não é porque um tem mais do que o outro que há mérito nele. Não. Mas sim graça de Deus que foi concedido para os seus próprios propósitos. Então tudo isso devemos descansar em Deus, devemos ser gratos, devemos adorá-lo, devemos andar de forma humilde e devemos ser contentes com que é aquilo que Deus já nos concedeu. Que é maior contentamento, que é maior alegria, que é maior satisfação do que Deus nos concedeu, que foi a salvação? Não sermos condenados, não sermos mortos, termos a certeza de que vamos ressuscitar junto com Cristo Jesus. Isso deve ser a nossa maior pérola, isso deve ser a nossa maior fonte de alegria, de satisfação.
É gostoso trocar o carro, poxa, andar com um carro automático é legal, não precisa trocar marcha, bom ter uma casa nova, mas é melhor ainda é ter a vida eterna diante de Deus. É viver essa vida eterna junto com Cristo, junto com Deus, onde não haverá pecado, onde não haverá mais choro, lágrima. Isso deve ser a nossa maior alegria, no que nos devemos nos ter fonte de satisfação. Certo? Alguma pergunta, algum complemento, algo que gostariam de falar? Não? Então vamos orar então. Pegar a graça de Deus, conseguir terminar às 10 horas, olha isso. Oremos. Senhor nosso Pai, Deus misericordioso, que derramou da Tua graça sobre nós. Tudo que fazemos, podemos ver a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Que isso seja a nossa fonte de satisfação, nossa fonte de louvor, a nossa fonte de alegria. Senhor Deus, que possamos continuar desfrutando dessa misericórdia dia após dia, que possamos continuar desfrutando da Sua graça dia após dia,